Que bom que estamos juntos e iniciando uma nova série de mensagens. E para andar em espírito, nós precisamos nos desembaraçar de algumas coisas. Para andar em espírito, nós precisamos observar o que está impedindo de uma maior profundidade desse andar. E nós reservamos esse tempo dessa série chamada Desembaraçando a Caminhada com Deus em 7 mensagens. Dessas mensagens, nós vamos, a partir de hoje, dar início nessa primeira mensagem falando sobre andando com Deus, uma vida extraordinária. No próximo domingo nós vamos falar sobre o pecado em silêncio. É o dito chamado pecado oculto. Pecado oculto é no jargão cristão, porque para Deus não há pecado oculto. Salmo 139 diz que Ele sonda e nos conhece. Sabe do nosso andar, do nosso caminhar. Então para Ele não está nada oculto. Mas para nós são pecados silenciosos. Está lá no cantinho, está lá escondido. Mas nós precisamos tirar esses pecados que estão em silêncio, porque eles impedem a nossa caminhada com Deus. Então, aprove o Senhor reservar o dia do jejum para o dia de nós confessarmos os nossos pecados em silêncio. Aqueles pecados que estão lá ocultos. Então diga para o teu irmão, olha, você não pode faltar um dia dessa série. Só está começando hoje. E vai pedindo já o Espírito Santo de Deus para te visitar e ver qual o pecado que está oculto. E pecado que está em silêncio é o pecado que não foi confessado. E se a gente não sabe, e vamos saber, esse pecado que está em silêncio afeta o corpo. Esse pecado que está lá escondido, ele impede não apenas o seu caminhar, mas impede também o dispensar da bênção de Deus sobre a vida da igreja. Porque por mais que o pecado seja individual, ele também é corporativo. Por que ele é corporativo? Porque nós somos membros de um corpo. Então o pecado é de um membro, mas o corpo sofre. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 33. Andando com Deus uma vida extraordinária. Dentre vários autores, dentre vários personagens bíblicos que nós poderíamos citar essa caminhada com Deus, eu quero pegar a referência hoje de Moisés. E a partir de Moisés, compreender o desafio que é andar na presença de Deus. Então, capítulo 33 de Êxodo, que diz assim as Escrituras: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: é tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, para uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dizem aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto agora despede os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer.
Então os filhos de Israel se despojaram os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. E quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda, e falava ao Senhor Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Dissestes também, conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. E respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, eficaz. Ela é suficiente. Nos ilumina, Senhor, nesta manhã, com a ministração da tua palavra. Nos ajuda a compreender como melhor podemos fazer para andar em tua presença. Nos mostra, Senhor, de tudo aquilo que está impedindo de melhor caminharmos com o Senhor. Pai, tira todo o embaraço dessa caminhada. Nos ajuda a compreender o que tu queres. Em nome de Jesus. É um diálogo claro, é uma ministração muito clara de Moisés com Jeová. Essa ministração e essa palavra ministrada deixa bastante claro que era inviável para Moisés continuar a jornada, conduzindo o povo de Israel, levando o povo de Israel para a terra prometida, sem a presença de Deus. Moisés expressa a impossibilidade dessa caminhada se a presença do Senhor não estivesse com ele. E a Bíblia, ela sinaliza que essa possibilidade, essa viabilidade de estarmos na caminhada com Deus, não era apenas voltada apenas para Moisés, mas é voltado para todos aqueles que desejam, de fato, caminhar com Deus e fazer da sua jornada nessa terra essa relação profunda de intimidade, de amizade, de relacionamento entre Deus e cada um de nós. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de pessoas que tiveram essa relação de intimidade com Deus, que foi possível essa jornada com Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo que algumas pessoas justificam a ideia de que é impossível caminhar com Deus porque são pecadoras. Também a Bíblia nos deixa claro de que mesmo sendo pecadores, há possibilidade e há a viabilidade de andar com Deus, porque Ele busca essa relação conosco a partir da ótica do seu perdão, da sua redenção, da sua justificação.
E quando ele olha para cada um de nós, como ele olhou para Moisés, e o primeiro contato que ele atrai Moisés para a sua intimidade, ele sugere que Moisés tire as sandálias dos pés, porque aquele lugar era um lugar santo. E nós, para andarmos com o Senhor, somos convidados todos os dias a tirar as sandálias dos pés, porque continuamos em algumas práticas de pecado, mas isso não impede de nós termos um relacionamento, uma intimidade com Deus, porque é Ele que nos procura, é Ele que nos purifica, é Ele que faz todo esse movimento para nos tornar viável e possível essa relação com Deus. Portanto, esse andar com Deus não é apenas possível na vida desse homem, chamado Moisés, mas é possível na minha e na sua vida. E quando alguém justifica dizendo que o pecado impede, eu reafirmo que de fato o pecado impede essa caminhada, mas também a graça do Senhor viabiliza a possibilidade. Um exemplo clássico disso é Davi. Davi era um homem pecador, falho, um homem sanguinário, um homem que maquinou todas as possibilidades para ter a mulher do próximo, mas o Senhor olha para aquele homem e diz que ele era amigo de Deus. Era alguém que tinha uma amizade com Deus ao ponto de ter o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era quebrantado, porque Davi era justificado, porque Davi era transformado, porque Davi tinha total dependência de Deus. E para andarmos com Deus, é muito maior o movimento de Deus para conosco do que de nós para com Ele. Diremos então que essa caminhada é uma caminhada em que se estende a misericórdia, a graça e o amor de Deus em nos atrair para viver com Ele. Então é possível sim andar em espírito. É possível sim ter um relacionamento com Deus e a partir dessa relação nós sermos liberados do pecado, podemos nos desvincular desses pecados e poder desfrutar da maravilha de poder andar com o Senhor. Contexto desse episódio em que Moisés deixa claro que era inviável, que era impossível ele fazer esse percurso conduzindo esse povo sem a presença do Senhor. O contexto é a idolatria de Israel. É a forma em que, enquanto Moisés estava no monte se relacionando com o Senhor, em intimidade com o Senhor, o povo estava ali buscando uma alternativa humana de adoração. Enquanto Moisés buscava desfrutar da presença de Deus e a partir daí toda a orientação necessária para a sua vida e a condução do seu povo, Israel se consumia pelo pecado. O povo de Israel não desfrutava da presença de Deus porque era um povo rebelde, era um povo pecador, era um povo que estava o tempo todo buscando alternativas para substituir a sua dependência a Deus. E aí nós vamos encontrar dois comportamentos de Israel. O primeiro comportamento é identificado pelo próprio Deus, quando ele diz para Moisés que Israel é um povo de dura cerviz. Cerviz nada mais é do que a nossa nuca. O que o Senhor está querendo dizer é que Israel é um povo difícil de se humilhar diante do Senhor. O que o Senhor está dizendo para Moisés é que o pecado na vida do povo de Israel era tão grande que fazia com que eles se prendessem a continuarem na escravidão do pecado, do que se submeterem à vontade e se humilhar diante da mão do Senhor. O Senhor disse para Moisés, inclusive, que aquele povo era o povo de Moisés. E quando a gente vê esse diálogo entre Moisés e Deus, há todo o tempo a retroafirmação de Moisés de que o povo não era dele, mas o povo era de Deus. É Deus falando para Moisés, desce porque o teu povo é de dura cerviz, o teu povo tem pecado. Moisés então diz, Senhor, se o teu povo, o Senhor não estiver comigo, eu não posso ir.
é um povo de dura cerviz, é um povo desobediente, é um povo rebelde, é um povo que não consegue se humilhar diante de Deus. E ele vai falar isso. E o mais interessante é que o Novo Testamento, tanto Lucas quanto Pedro, vai se referir em uma correlação muito parecida com a igreja, quando ele diz também que algumas pessoas, o apóstolo Pedro diz, que algumas pessoas são pessoas de dura cerviz. E Lucas, depois vai falar no capítulo 7 também, trazendo a história de Israel, dizendo que a igreja também tem comportamento de dura cerviz. O que faz, irmãos, o impeditivo da igreja caminhar mais profundamente, mais intimamente com Deus, é porque a gente não quer se dobrar à vontade e o querer de Deus. Nós somos rebeldes. Nós estamos sempre buscando resolver os nossos problemas. Estamos achando, ou entendendo, ou compreendemos que as coisas que cercam as nossas vidas estão sempre no âmbito da ciência, está sempre no âmbito do humano, da capacidade, do esforço humano, quando na realidade a caminhada com Deus é experimentar a sobrenaturalidade desse andar e desse agir. Nós somos rebeldes. Por mais que sejamos diferentes do povo de Israel, porque em Cristo há sempre a possibilidade de uma justificação, de uma regeneração, mas nós somos um povo difícil. Um povo que não gosta de se dobrar a nuca diante da glória do Senhor. Andar com Deus é se desvincular dessa possibilidade de autossuficiência, de controle total das nossas vidas e se render diante do Senhor e experimentar o que Ele é capaz de fazer. Esse é um problema que o Senhor identifica. O segundo problema que o Senhor identifica nesse texto e fala para Moisés é que não adianta o povo mudar suas vestimentas, se atevir. Aquilo que de fato acontecia com o povo de Israel quando uma catástrofe acontecia era se vestir logo de cinzas, para mostrar quebrantamento, para mostrar que estavam arrependidos. E o Senhor disse para Moisés: não adianta esse povo mudar a vestimenta. O que o Senhor está querendo dizer é: não adianta esse povo ser religioso e não viver a espiritualidade que é necessária para uma caminhada com Deus. É um povo de dura cerviz, é um povo de natureza corrompida, é um povo de desvio do caminho, é um povo de natureza difícil e é um povo religioso. O religioso, ele busca privilégios. O religioso, ele é um culto à aparência. O religioso, ele é incoerente, porque ele exige alguma coisa da qual ele mesmo não vive. O religioso, ele parece que é autêntico, mas ele é falsificado. O religioso, ele se mantém na superficialidade. Ele não consegue mergulhar. O religioso se relaciona com Deus pelas suas mãos, pelo que Deus pode fazer por ele. Muito mais do que pelo seu coração, do que pode experimentar com Ele. O religioso, ele é descomprometido. O religioso, ele é superficial. Não adianta sermos religiosos, porque a religião não nos conduz a uma intimidade com Deus. E o Senhor identifica isso. Tanto a natureza, o perfil e a prática do povo de Israel, que faz esse diagnóstico pelo próprio Deus, de ser um povo de dura servil e um povo religioso, muitas vezes nós olhamos essa mesma influência, essa mesma similaridade com a igreja dos nossos dias. Por que a igreja não anda na presença do Senhor? Porque a igreja não vive profundamente um andar com Deus? Porque é uma igreja difícil, rebelde, que não se humilha diante da potente mão do Senhor. Porque é uma igreja religiosa. É uma igreja que não quer intimidade.
É uma igreja que está cada dia mais aderindo os valores do mundo. É uma igreja que cada dia mais absorve as práticas secularistas. É uma igreja que não salga, porque está perdendo o sabor. É uma igreja que não ilumina, porque está escondida atrás do alqueiros. É uma igreja religiosa. É possível andar com Deus? Sim, é possível. Os versículos 7 ao versículo 11 vai nos trazer a experiência de Moisés. A primeira coisa que nós vamos encontrar na vida de Moisés é que Moisés teve um encontro único, pessoal e transformador com Deus. A Bíblia diz, no versículo 9, que o Senhor falava com Moisés. E para não ser, diríamos, bastante generalista, o Senhor vai falar no versículo 11 de que maneira ele falava com Moisés. Ele vai dizer que, e falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Para andar com Deus, é fundamental, é inevitável que um indivíduo tenha um encontro com Deus. E aí a gente vai reportar a experiência de Moisés em Êxodo 3. Ele é atraído por uma sarça. A sarça ardeu na vida de Moisés, marcando uma experiência extraordinária do fenômeno que nós chamamos de conversão. As sandálias estavam sujas, porque estavam andando no deserto, e como era costume, era necessário ali naquela região da Ásia, que o indivíduo que recebe, um anfitrião que recebe alguém, oferecer uma sandália nova para aquele que vem do percurso da caminhada. Ao mesmo tempo em que é oferecido essa sandália nova para mostrar um tempo de purificação e de relacionamento, ao mesmo tempo quando se troca a sandália suja por uma sandália nova, marca-se uma história de uma nova história. A sarça ardente, a experiência de Moisés com o Senhor no capítulo 3 de Êxodo, marca a história de um homem que foi transformado pelo poder de Deus, porque ele teve um encontro pessoal, porque ele teve um encontro único e que transformou a sua vida, tirando as sandálias velhas, colocando as sandálias novas, e ele desfrutando do anfitrião que o convida para um relacionamento de intimidade. Como é que nós podemos ter uma vida cristã extraordinária, sem cultivar um relacionamento profundo, amigo e íntimo de Deus? É impossível. É possível viver um relacionamento com Deus vivendo nessa terra? Sim. Como? Vamos lá. O versículo 1 diz, de Êxodo 33, disse mais o Senhor. O versículo 9 diz, e o Senhor falava com Moisés. E o versículo 11 diz, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Irmãos, é possível ter uma experiência com Deus, é possível viver uma vida com Deus quando nós temos um encontro pessoal com Ele e quando temos uma experiência de conversão seguida de transformação. Aí você vai encontrar o versículo 2 do capítulo 3, daquela experiência de Moisés com o Senhor, uma experiência sobrenatural, uma sarça que arde e não consome. Aí o versículo 5 ao versículo 6 nós vamos ter uma transformação espiritual quando o Senhor tira as sandálias dos pés e coloca ele sobre uma terra de intimidade e de santidade. O versículo 11,
ele tem uma experiência de sua pequenez, da sua fé, quando ele olha para ele mesmo e diz: Senhor, é impossível eu conduzir esse povo, é impossível eu caminhar com esse povo, porque eu sou um homem de dificuldade, eu sou um homem de pouca comunicação, com pouca expressão, reconhecimento da sua pequenez. O versículo 12 vai nos levar a um solo de interior, onde a presença de Deus é marcante na vida de Moisés. O versículo 10 do capítulo 3 vai nos mostrar que logo após a conversão, vem a missão confiada a Moisés. O versículo 14 vai mostrar como Moisés vivencia o milagre da presença de Deus em sua vida. Quando nós temos uma experiência de conversão, somos transformados. E a única maneira de andarmos com Deus, a única maneira de caminharmos com Deus é tendo um encontro de conversão. A conversão é uma experiência extraordinária com Deus. A conversão é Deus que se revela na experiência pessoal de cada discípulo com Ele. Se não há conversão, não há possibilidade de andar em espírito. A experiência da conversão se manifesta pelo cumprimento da missão. Acho interessante que muitas vezes nós temos conhecimento das Escrituras, nós nos familiarizamos com as coisas que implicam na religiosidade da fé, mas continuamos com a vida inoperante, continuamos com a vida improdutiva, nominal, religiosa, porque falta genuinamente conversão. Eu acho que o grande problema da igreja é a conversão. A igreja está cheia de muita coisa de Deus. A igreja está muito conhecedora de muita coisa de Deus. A igreja se familiariza muito com muitas coisas que envolvem o serviço a Deus. Mas a igreja pouco tem de Deus. Falta um encontro pessoal, único, extraordinário com Deus. Falta uma sarça arder para nos transformar. Nós estamos tão habituados com os atos religiosos que não tomamos parte nem consciência de que a nossa vida, em toda a nossa história de passado e toda a nossa história do presente, mostra uma vida improdutiva para o reino de Deus. De maneira que não nos sentimos mais incomodados com o padrão e estilo de vida que vivemos. E pior do que isso, o pior é estarmos absorvendo ainda os valores do mundo e dando uma nova roupagem e uma nova contextualização para embasar práticas mundanas com argumentação bíblica. Nós estamos de tal forma tentando nos assimilar com o mundo que as coisas que nos incomodavam já não nos incomodam mais. As coisas que refutávamos, não estamos refutando mais, porque estamos dando uma nova roupagem para ser aceita, para ser acolhida no meio da igreja. É o chamado, por alguns autores, de igreja paralela. Existe uma igreja paralela. Uma igreja dentro de uma igreja. E acho interessante que muitas vezes a forma em que ofertamos a vida cristã para algumas pessoas, precisamos retroalimentar essa postura dentro do convívio cristão, porque se mudarmos o discurso, as pessoas fogem. Ou seja, quando nós ofertamos a vida cristã para as pessoas como se fosse uma vida de total liberalidade, de total abundância de cura, de
todas as vaidades e todas as respostas às nossas necessidades, se a gente não mantém esse padrão, as pessoas vão rejeitar. Ou seja, nós estamos criando um evangelho adaptado às pessoas, e quando a gente, no decorrer da história, muda essa perspectiva, as pessoas dizem, mas não foi assim que eu entendi. Tem pessoas que acham que vindo para Jesus não vão ter problemas, porque estão sendo ofertadas a elas esse evangelho. E os primeiros problemas que tiverem, e parece que quando a pessoa se converte, vem todos os problemas. Aí a pessoa diz, mas eu não achava que fosse assim. Me disseram que Jesus cura tudo. E cura. Mas também Ele não cura quando Ele não quer curar. Está sendo ofertado um evangelho para saciar as necessidades das pessoas, de maneira que, se a gente não mantém esse padrão, as pessoas não ficam. Vão sempre procurar um ambiente que possa proporcionar suas intenções. Isso vai da estrutura, vai das atividades, e vai da organização da instituição. Um exemplo prático disso. Nós fomos de uma época que a gente sentava nos bancos. Em algumas congregações, os bancos melavam até a roupa da gente, porque passavam aqueles verniz antigamente, e alguém dizia assim, você se levantou, está sujo a roupa, porque o banco passavam aquele negócio lá no banco e acabava saindo na roupa. Não tinha ar-condicionado na casa de oração, era todo mundo, se abanando. Mas aí a gente cria um ambiente melhor, poltronas confortáveis, ar-condicionado, de maneira que a gente não quer voltar mais ao que era antes, e quer melhorar. E no dia em que a gente não tem essas coisas, a gente não se sente mais à vontade para estar no meio da igreja. Isso eu estou falando de uma estrutura. Pior é o evangelho distorcido, adulterado, que estão sendo ofertado para as pessoas. Um evangelho onde elas continuam vindo como estão e continuam ficando como vieram. Porque não há impacto, porque não há um convite à transformação, porque não houve um encontro genuíno com o Senhor, porque não há um que tenha um encontro com o Senhor e permaneça com as suas vidas de pecado. A experiência de conversão parece que é a necessidade vital da igreja de hoje. Quando não é isso, nós estamos tendo uma experiência de conversão não para produzir uma missão, mas para demonstração de poder. A conversão traz como primeira consequência na vida de uma pessoa o cumprimento da sua missão. Ou seja, quando alguém tem um encontro com o Senhor, quando alguém realmente tem uma experiência de novo nascimento, a primeira coisa que o Senhor faz no coração dele é, você precisa passar isso para outros. Você precisa cumprir a sua missão. De maneira que a presença e o poder do Espírito Santo de Deus não é apenas para nos encher de poder ao ponto de mostrar o seu poder, mas é para nos encher de poder para nós possamos estar sendo demonstrativos desse poder na vida de outros. Por isso que recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós não queremos andar na presença do Senhor após uma conversão para mostrar que nós temos poder. Nós queremos andar na presença do Senhor para que o poder do Senhor seja manifesto na vida de outros. Portanto, nós não queremos ser cheios de poder para mostrar, mas nós queremos ser cheios de poder para demonstrar que andamos com Deus. Todo aquele que tem uma experiência com Deus, demonstra na sua vida, no seu falar, no seu caminhar, de que é de Jesus. Porque há menos impacto cada dia mais da igreja no mundo.
Porque naturalizamos e aceitamos as coisas do mundo como se não houvesse em nós capacidade de transformá-las. Porque estamos retraindo em vez de avançar diante do mundo das trevas. Porque vivemos uma vida após outra, dia após dia, na presença do Senhor, de maneira que a gente não vê o seu extraordinário sendo operado por meio da minha vida, na vida de terceiros. Por que nos acomodamos com a vida com Deus tão superficial, quando há muito de Deus para ser vivenciado? Quem tem um encontro com o Senhor, quem tem uma experiência com Deus, que anda com Deus, a primeira coisa que faz é se colocar na disposição para servir. Depois da experiência que Moisés teve na sarça, o Senhor disse: agora vai e conduz o meu povo, que eu havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando o Senhor nos enche do seu Espírito, quando o Senhor nos chama para uma experiência com Ele, é para que nós sejamos instrumento, um vaso para cumprir a missão. E nós temos uma missão geral e temos uma missão específica. A missão geral é que todos nós fomos chamados para pregar e anunciar o nome do Senhor nosso Deus. Não importa qual é a função, não importa qual é o ministério, não importa a sua capacidade, nós fomos chamados por Deus, todos nós fomos chamados por Deus, todos nós que tivemos um encontro transformador com o Senhor, fomos chamados para cumprir essa missão. Mas também o Senhor nos deu uma missão específica, pessoal. Cada um de nós, como membros desse corpo, temos a sua funcionalidade, a nossa operância, porque Deus nos chamou individualmente, com a experiência de transformação, para que cada um de nós sejamos instrumentos para glorificar o seu nome e fazer o seu nome conhecido. E não cabe mais a nós a questionarmos qual é a nossa missão. Não cabe mais a mim e a você mostrar qual é, ou perguntar qual é o meu serviço e o meu ministério. Porque há muito a ser feito. Precisamos sair do lugar de ser consumidores da fé, para ser produtores do reino. Precisamos sair desse estado de estar recebendo para dar mais do reino de Deus. Precisamos sair desse estado de ser servido para servir. Porque quem tem um encontro genuíno com o Senhor se coloca na disposição para servi-lo. E o serviço que o Senhor nos chama é um serviço onde diminua eu e que cresça Ele. É possível andar em espírito, é possível andar na presença do Senhor, se de fato temos, ou tivemos, ou teremos uma experiência com Deus. E uma experiência de transformação. Nós não queremos encher a nossa congregação de gente religiosa, que conhece muito de Deus, discute muito sobre Deus, mas pouco evidencia quem Ele é. Estamos vivendo dias, irmãos, os últimos dias, em que muito mais do que falamos de Deus, o mundo precisa ver Deus em nós. Nós estamos vivendo dias em que os sinais que o Senhor nos deu para operá-lo em seu nome, seja muito mais evidenciado na nossa caminhada, nas nossas relações, nas nossas interações com as pessoas e com a sociedade. As pessoas precisam ver o agir de Deus em você. Muito mais do que ouvir de Deus, as pessoas precisam ver o agir de Deus na sua vida. E você só vai ser instrumento nas mãos do Senhor se você realmente nasceu de novo. Se você teve uma experiência com Deus. Se não, você continuará sendo um bom membro de igreja,
você continuará sendo um bom irmão que sabe os louvores todos da igreja, que até serve em uma área específica, mas não passa disso. É possível, sim, andar com Deus quando você vive essa presença como marca extraordinária de milagres de Deus na sua vida. Aí a gente não pode ficar na discussão, na dicotomia do tradicionalismo, do pentecostalismo. Nós não podemos ficar achando que falar de milagre tem a ver com esse ou aquele grupo evangélico. Nós não podemos pensar em falar em milagres, em pensar que foi reservado para determinados líderes ou determinados grupos da congregação. Viver em nossas vidas o milagre de Deus são marcas claras e evidentes do seu andar conosco. Olha o versículo 8 do capítulo 33 que nós lemos. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava de pé, cada um na sua porta, olhando Moisés entrar na tenda. E olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Andar com Deus é uma vida marcada de milagres. As pessoas ficavam cada um na sua tenda, reverentes, olhando Moisés passar, porque aquele homem era tão cheio da glória de Deus, que quando ele entrava na tenda, a nuvem descia e amparava aquela tenda de maneira que mais ninguém conseguia entrar. Somente Moisés e a glória do Shekinah de Deus. E todo o povo via isso. Ao ponto do povo chegar e dizer para Moisés: não precisa mais Jeová falar conosco. Vá, você fale com ele, ele fala com você e você traz para a gente. O povo de Israel via Moisés como um mediador. Aquele que Deus enviara para falar. E isso era fruto da evidência da presença de Deus na vida de Moisés. Graças a Deus que hoje nós não precisamos de mediador e não se atentem às pregações de A ou B que diz que eu sou instrumento, que eu sou abençoador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque Jesus é o único mediador entre a igreja e o nosso Pai. Tem um ou outro aí que fica dizendo: não, você depende da minha bênção. Isso é porque as pessoas gostam sempre de ter alguém para mediar. Mas não é porque gostam de um mediador, não. É porque as pessoas não querem ter intimidade com Deus. E aí ficamos dependentes de irmão que é instrumento na mão do Senhor, daquele culto que é assim, daquele outro que é assado. E buscamos essas pessoas quando na realidade o acesso é livre da minha vida para com Deus. Mas porque eu não quero me implicar, porque eu não quero me comprometer, porque eu não quero me envolver, então eu prefiro receber o escoamento da graça de Deus em vez de ser canal. Por isso que a igreja está cheia de pessoas que ficam em culto A, em culto B, em lugar A, em lugar B, em apóstolo fulano, beltrano, ciclano. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de mediadores. Eu não quero ninguém para mediar minha relação com Deus, eu quero ter acesso direto a Ele. Porque foi quebrado todo obstáculo. Mas não é fácil você desenvolver uma relação de milagre com Deus. É por isso que a igreja busca mediadores, constituir mediadores. Porque implica em você se dedicar, implica em você se renunciar, implica em você priorizar, implica em uma série de coisas. Então eu prefiro que Deus use fulano, porque Deus abençoe fulano, mas eu não quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Quem quer andar na presença do Senhor precisa ser um canal de bênção e milagres para a glória do Senhor.
E uma coisa, irmãos, se a gente não acredita que a vida com Deus seja uma vida de experiências, então não sei o que a gente está fazendo com Deus. Marcelo Jamal, ele vai dizer em seu livro O Poder da Experiência com Deus, ele vai dizer, se você não acredita na experiência com Deus, então você não acredita na Bíblia. Se você retirar a experiência com Deus da Bíblia, só resta a capa da Bíblia. Porque de Gênesis e Apocalipse mostra a história de homens e mulheres que tiveram experiências extraordinárias com Deus. Então, se você não acredita nisso, então você não precisa ler a Bíblia. Como falei inicialmente, experiência com Deus não tem a ver com denominação, não tem a ver com placa, não tem a ver com princípios, não tem a ver com legalismo, tem a ver com relacionamento com Deus. Ele ainda vai continuar falando no seu livro dizendo, se tivermos uma verdadeira experiência com Jesus Cristo, e nascermos de novo, e submetermos ao seu senhorio, será uma consequência natural. Se admitirmos estar em um relacionamento íntimo com Jesus e sua palavra, mas a cruz não estiver presente, esse relacionamento é falso. Enquanto fizermos do cristianismo uma fonte para alimentar uma cultura antropocêntrica, portanto amante de si mesmo e à procura de satisfazer a sua própria vontade a qualquer preço, não teremos êxito em promover a cultura do senhorio de Cristo e não experimentaremos a sua glória. Ele está querendo dizer que quando a gente quer rotular a relação com Deus, a nossa vida e intimidade com Deus, na amplitude, na perspectiva humana, nunca iremos ter uma experiência de conversão, nem uma experiência de vivência e de andar com Deus. Porque andar com Deus é viver na forma sobrenatural de compreender. É difícil falar isso, principalmente para os acadêmicos, para a ciência. Mas é impossível viver com Deus sem acreditar na sua sobrenaturalidade. Ah, pastor, então se a minha vida não foi marcada por algo extraordinário, tem alguma coisa errada? Tem. Tem alguma coisa errada. O versículo 9 diz que o Senhor falava com Moisés e falava como se face a face como um amigo. É necessário para vivermos uma vida com Deus, experimentando essas maravilhas extraordinárias que Ele vai fazer em nossas vidas e quer fazer, é necessário evidenciarmos isso. Pessoas precisam ver, irmãos, que você é de Jesus. As pessoas precisam experimentar, através da sua vida, o Deus que você disse que é capaz de ser. A gente adora e celebra e glorifica o Senhor, diz que Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas naquele momento específico das nossas vidas, em que a Bíblia diz que uma nuvem de testemunha, lá descrito em Hebreus capítulo 11, que está olhando para a gente, que está observando aquilo que a gente confessa que a gente diz que é, o mundo está observando. Seu vizinho, seu familiar, muitas vezes os nossos cônjuges, para quem não tem cônjuges na fé. Eu quero ver se esse Deus é isso mesmo. Será que Moisés poderia nos trazer exemplos dessa evidência do poder do andar milagrosamente com Deus na sua história? A gente pode revisitar algumas coisas de Moisés? Podemos ou não? Para alguns que estão assistindo a novela aí, né? Com algumas distorções poéticas, bíblicas, vai lembrar que o Senhor usou Moisés para operar pragas extraordinárias que vêm para todo o povo egípcio, mas não vêm para o povo de Israel. Você já imaginou você ver a nossa cidade ser assolada de mosca por dias? Não estou falando aquela mosquinha que aparece que a gente quer, né?
Estou falando mosca, irmão. Aí a casa de todo mundo do seu prédio está cheia de mosca, na sua casa não está. Você acredita nisso? Acredita, irmão? Você pensa que você vai pegar o seu carro, vai para o seu trabalho, aí você olha para o céu, tem uma nuvem ali na frente. Bem grandona. Mas aquela nuvem não é nuvem qualquer, não é uma nuvem de glória ali, ó. Aí você vai para o seu trabalho, quando você volta do seu trabalho de noite, outra nuvem na frente, agora de fogo. Conduzindo você ali. Aí você vai, olha para cima aquela nuvem. Isso é mentira, né? Era assim mesmo? Não, mas você pensa que essa nuvem que vai de manhã ali, você ainda olha para trás e você ainda vê um anjo. Um anjo protegendo. Aí quando você volta de noite, está dirigindo, aí quando vê a nuvem de manhã, olha para trás, outro anjo. É isso mesmo? É isso mesmo? Não é conversa não isso. Mas você pensa então que você vai sair daqui, em vez de você pegar o ferry-boat, essa travessia da Baía de Todos os Santos abre. E aí você passa. Mas não é o fato de abrir apenas, mas é de ter uma parede de água. Que a física não consegue explicar como é que essa parede ficou erguida. Porque a ciência até diz que há um fenômeno que há esse esvaziamento, ok. Mas na hora exata, no dia exata, e ainda ficou essa parede de água. Aí você vai daqui para até Bom Despacho, 7 quilômetros mais ou menos, de travessia do Mar Vermelho, o povo passando, e não era 20 pessoas nem 30 pessoas. A Bíblia diz que só de homens eram 600 mil homens passando, e aquela nuvem ali. Não, isso é mentira. Não foi isso que aconteceu, não. Isso é historinha. E esse homem chamado Moisés, o Senhor disse assim, olha, toca na água aí. Ele tocou e isso abriu, e para a gente isso é um fenômeno que parece que normal. E eles passam ali de pés enxutos. Mas o mais interessante é que depois que eles passam, que vem os egípcios perseguindo, essa parede de forma sobrenatural derruba. Ah, foi um vento, foi um fenômeno que aconteceu naquela hora. Tudo isso é possível, porque Deus é capaz de agir, mas justamente na mesma hora, e consumiu. E recentemente alguns antropólogos, mergulhando no Mar Vermelho, encontrou lá partes de carruagens egípcias no fundo do mar Morto, ou do Mar Vermelho. Mas esses milagres é conversa. Não aconteceu, não. E o povo vai pelo deserto e começa a ficar com fome e vem do céu pão. E o povo não quer só comer pão, vem agora carne. E o interessante é que a carne era a carne todo dia de manhã cedo. Se você, inclusive, guardasse para outro dia, ficava podre. Porque a carne tinha que ser fresca, vinda dos céus. Vinha carne e pão todas as manhãs. Mas isso, meus irmãos, é coisa mentirosa. Isso é historinha para tentar dilubriar os fanáticos. E no meio do deserto, o Senhor faz com que esse homem faça tocar em uma rocha e sair água. Também isso não é normal. E o povo recebe água fresca em pleno deserto. E no meio dessa caminhada eles encontram um lugar de água amarga e chega lá, toca e a água fica potável. Também isso não existiu, não. Também isso não existiu, não.
São poucas as experiências que Moisés teve com esse Deus extraordinário. Ou a gente acredita nisso e vive, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés é só deles. Não é mais o meu. Porque eu declaro e confesso que eu vivo e ando com a presença desse Deus, mas nada acontece. Na minha vida, nem na minha vida, de maneira que atrai a vida de outros. Será que tem alguma coisa que está errado aí, não? Você acredita que Deus fez esses milagres na caminhada de Moisés? Tem gente que não acredita aqui. Você acredita que Deus fez esses milagres na vida de Moisés? Você acredita que o Deus de Moisés é o meu Deus, é o seu Deus? E por que esses milagres não estão acontecendo na sua vida? O tubo está entupido. Mas esse dia, essa manhã, irmãos, é o dia que o Senhor reservou para que a gente possa desentupir esse tubo. Para que a gente possa, diante do Senhor, colocar, Senhor, o que está embaraçando? Essa fluidez. Irmãos, andar com Deus não é algo questionável, não é optativo. Andar com Deus é uma necessidade. Por isso que Moisés vai falar para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se a gente for olhar os 3 primeiros versículos, o Senhor vai dizer para Moisés, olha, eu estou te mandando um anjo. Ele vai com você. Irmãos, eu quero é o Senhor. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero viver aquilo que Ele pode fazer na minha vida e através da minha vida. Eu quero experimentar as coisas que Ele reservou para que eu experimentasse. Eu não quero ficar apenas nas coisas superficiais das quais Ele já vem tratando, que Ele já vem tocando. Há mais coisas, há mais um manancial para a minha vida com Deus. Eu preciso mais. Eu não quero me conter apenas com aquilo que Ele pode me dar, mas muito mais do que Ele já quer me dar. Quem anda com Deus sabe o quanto é fundamental e necessário a sua presença na jornada. Nós não vamos sobreviver, eu venho falando sempre isso aqui, nós não vamos sobreviver esses últimos tempos da igreja se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Do jeito que a igreja vai, e eu falo a igreja no modo geral, do jeito que a igreja vai, de forma superficial, mundanizada, secularizada, carnal, ela não vai muito longe. Vai sucumbir. Quanto de você está disposto a amar, a servir e dedicar mais a Deus no dia de hoje? Quanto mais andamos com Deus, mais queremos desfrutar dele. Observe que Moisés fala como se fala com um amigo com Deus. Mas lá no versículo 18, ele vai dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero só que o Senhor fale comigo. Eu não quero apenas ter um relacionamento com o Senhor na tenda. Eu não quero apenas, ó Pai, ouvir a tua voz e você ouvir a minha voz. Eu quero ver a tua glória. Eu quero fazer essa oração a minha vida.
Senhor, eu não quero apenas ser instrumento em tuas mãos. Senhor, eu não quero apenas dedicar minha vida em tuas mãos. Eu não quero apenas ter alguns momentos de experiência com o Senhor. Eu quero ver mais do Senhor. Eu quero ser instrumento mais do Senhor. Eu quero viver mais profundamente para o Senhor. Eu quero dedicar mais a minha vida para Ti. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Ao invés de apenas ficar consumindo a fé, eu quero ser instrumento e canal de escoar a Sua glória e fluir o Teu poder na vida das pessoas. E aqui eu quero deixar uma dica prática, né? Como alguns autores dizem, uma chave hermenêutica para a minha vida, para a sua vida. Veja o versículo 11. A chave que nós vamos encontrar aí. O versículo 11 diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Enquanto o povo de Israel se mantinha afastado de Moisés e do poder de Deus, que escoava sobre a vida de Moisés, Josué estava perto, Josué estava íntimo, Josué estava do lado da tenda, porque nós devemos nos unir a pessoas que estão vivendo intimidade com Deus. Eu quero estar perto de gente que está buscando mais de Deus. Eu quero viver mais perto de gente que está tendo experiência com Deus. Eu quero estar recebendo a graça de Deus e compartilhando a graça de Deus com pessoas que querem viver intimidade e relacionamento com Deus, em vez de ficar olhando Deus de longe. Acho importantíssima a postura de Josué. E não precisa ir muito longe para a gente saber que a história de sucessão de Moisés foi Josué assumir a liderança do povo de Israel. E aí, a chave que eu quero deixar para você é a seguinte. Se você nunca teve uma experiência profunda, transformadora e única com Deus, a princípio, porque depois você vai ter suas experiências, ande com pessoas que têm. Queira estar perto de gente que tem, para que você escoa sobre sua vida a graça abundante do poder de Deus na vida dessas pessoas e venham para a tua vida e a partir de agora você viva as suas próprias experiências. Busque viver perto de pessoas que têm a graça abundante e a manifestação da glória de Deus em sua vida. E não apenas para que você esteja recebendo essa bênção, mas para que a partir dessa experiência você tenha as suas próprias experiências com Deus. Agora, para a gente que não tem compromisso com Deus, irmão, você só faz orar. Para a gente que fica só na defensiva, na crítica, resistindo a um serviço do Senhor, você só faz orar. Agora, veja os bons exemplos de vidas que têm intimidade com Deus e queiram andar perto. Diga, Senhor, eu não quero ter uma vida com o Senhor como esse irmão tem, que já é uma graça abundante do Senhor, eu quero mais. Não para ser maior, mas para abundantemente demonstrar para o mundo mais do Senhor. Porque é andando com Deus, é tendo intimidade com Deus, é tendo relacionamento com o Senhor, é experimentando essa graça abundante do Senhor, é que nós vamos ter uma vida conduzida com direção, com orientação, com sabedoria para tomar as decisões certas, para trilhar os caminhos certos, para falar as coisas certas. Quando nós buscarmos viver essa intimidade com Deus, nós vamos experimentar tudo isso. Você realmente acredita que essas narrativas de experiências e milagres de Moisés é verdadeiro? Que de fato aconteceu
que a vida de Moisés foi repleta de milagres e experiências com Deus, o que eu quero lhe dizer é que é possível hoje também na sua vida. É possível isso acontecer também na minha vida. E é por isso que Moisés questiona a ausência da caminhada rumo à terra prometida, porque ele sabe de forma vivencial o quanto a presença do Senhor era importante na sua jornada. Eu não quero apenas ver, eu não quero apenas ouvir, ou ver na vida de outros o poder de Deus, mas eu quero ter e ser experiências de um andar na intimidade com o Senhor. Eu quero mais profundamente a presença do Senhor. E para isso eu confesso os meus pecados. Eu tiro as sandálias sujas dos meus pés e calço sandálias na presença do Senhor. Eu confesso a minha pequenez, a minha dificuldade, a minha dura cerviz. Eu me coloco diante do Senhor e rejeito toda a religiosidade, porque eu quero, com afinco, com voluntariado, com dedicação, com expressão de amor, conhecer mais de Deus e viver mais para Ele. E eu decido isso hoje. Eu decido viver e andar com Deus mais e mais hoje. É preciso algo novo de Deus. Eu não sei. Eu não posso avaliar. Eu posso refletir na minha vida. Eu posso pensar em minha vida. O quanto eu preciso mudar para viver mais profundamente na presença de Deus. Você, eu convido apenas à reflexão e à decisão de querer tirar, desembaraçar tudo que está impedindo a sua caminhada com mais intimidade com Deus. Só você que sabe. Uma coisa eu sei, que o Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje. Quero convidar você a orar, a refletir em tudo isso e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo de errado? O que é que está de errado aí na minha vida? Porque eu tenho certeza que não é nada da parte do nosso Deus. É alguma coisa que não está batendo bem na minha vida. Será que eu estou me considerando? Será que eu estou vivenciando? Será que eu estou experimentando uma dura serviço como aquele povo? Ou será, Senhor, que eu estou vivendo uma vida religiosa de tal forma que as coisas não acontecem mais na minha vida porque são naturalizadas? É uma caminhada comum. É uma coisa que não tem mudanças, que não acontece transformações, não há impactos. De maneira que as coisas não acontecem através da minha vida, na vida de um vizinho, de um amigo. Porque tenho até oportunidade para ser instrumento do Senhor, mas como eu não tenho intimidade, eu não me sinto capaz. O que é que há, Senhor? Coloque diante dele aquilo que realmente está embaraçando essa caminhada.